Oi pessoal, como é que vocês estão do lado daí? Hoje a gente vai falar de um cara que era um escultor, um dramaturgo, um pintor, um cenógrafo, e ele ficou famoso principalmente por um movimento artístico chamado cubismo. Quem aí já sabe de quem eu tô falando? Pablo Picasso, cara, lógico, o cara que era o quê? Pau pra toda obra de arte. Se prepara que tem polêmica vindo por aí. O Picasso nasceu em um lugar no sul da Espanha chamado Málaga. O nome dele era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santíssima Trindade Rui Picasso. Meu Deus. O menino Picasso, com só 9 aninhos de idade, já começou a enveredar por esse mundo das artes. O pai dele era professor de arte e também um pintor amador. Foi nessa época que ele pintou o primeiro quadro que se tem notícia, chamado O Toureiro, bem espanhol, né? Quando Picasso era adolescente, tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, teve o seu primeiro quadro. Se a gente olhar de perto, nem parece que era Picasso. Esse quadro, que foi o primeiro que o Picasso expôs, era basicamente a cena da primeira comunhão da irmã dele e não tem nada a ver com o que ele fez mais pra frente na carreira dele. Tinha uma pegada assim bem de realismo e mostrava basicamente a transição de uma adolescente para uma vida adulta. É nessa transição para a vida adulta que o Picasso começa a fazer um monte de amizade, um monte de broderagem, um monte de amigo. E aí ele conheceu um cara chamado Carlos Casarrema, que foi um grande amigo do Picasso, mas infelizmente o cara se matou. E vale lembrar que ele se matou depois de ter tentado matar a mulher. Fato é que isso mexeu muito com a cabeça do Picasso e ele entrou numa das fases mais darks da carreira dele, conhecida como fase azul. Um dos quadros mais famosos dessa época, dessa fase azul do Picasso, é um chamado A Vida, que ele pintou em homenagem ao amigo que tinha acabado de morrer. A vida, amigo morto. É meio estranho. Mas fato é que o Picasso estava muito triste nessa época, ele já tinha se mudado para Paris, no entanto continuava depressivo, sozinho, triste, sem amigos, sem dinheiro, e os quadros da fase azul do Picasso refletem essa fase esquisita e dark da vida do autor. Como tudo na vida passa, essa fase esquisita do Picasso passou também, e passou com benefícios, porque o cara começou a ganhar dinheiro e se dar bem na vida, e começou a viver a boemia de Paris, né? Moulin Rouge, dançarinas, foi isso que acabou espelhando na arte dele, chamada nessa fase de fase rosa. Nessa fase também da vida animada do Picasso, ele conheceu uma mulher chamada Gertrude Stein. Enfim, o nome da mulher, um nome aí complicado aí. Ele conheceu essa mulher e essa mulher era uma ricaça, tinha dinheiro, entendeu? Começou a encomendar as obras do cara, que já tava ficando famoso, e foi aí que ele mostrou os primeiros traços do movimento pelo qual ele ficaria conhecido, o cubismo. Mas ao mesmo tempo, ele se envolveu em uma polêmica que a gente vai contar já agora pra vocês. O que estava acontecendo no mundo nessa época, gente? Vamos contar um pouquinho de história, gente. Os países europeus decidiram ir para o continente africano, descobrir o continente africano, imperialismo, toda aquela história que a maioria de vocês já deve saber. E aí trouxeram de lá algumas artes, algumas máscaras, esse tipo de coisa. Um dia o Picasso foi em um museu parisiense e se deparou com uma máscara GLD, uma máscara africana. E falou, poxa, isso aqui é bonito, diferente. Eles chamavam de primitivo, né? Mas nem vamos entrar nesse mérito. Achou incrível e começou a desenhar coisas baseadas nessas máscaras. Um dos quadros mais famosos da trajetória toda de Picasso é um quadro chamado Mulheres de Avignon. Justamente esse quadro que o Picasso pintou se tornou um dos carros-chefes do cubismo. O quadro que inaugurou o Picasso como mestre do cubismo, onde a gente já consegue ver uma multidimensão, já consegue ficar confusa se as pessoas estão de frente ou se estão de lado. É que a gente consegue ver uma das inspirações que o Picasso teve nessas máscaras africanas, porque duas das mulheres retratadas nesse quadro têm uma cara muito parecida com as máscaras de LD. Isso dá pano pra manga. Por quê? Porque alguns estudiosos se perguntam, considerando o contexto todo histórico, o Picasso estava se apropriando da cultura africana ou ele estava só se inspirando? Fica aí a questão. Apropriar é roubar, né? Já
O cubismo analítico, que foi criado por Picasso e co-criado por um escultor francês chamado Georges Braque, vai aparecer aqui o nome dele. A gente já consegue ver alguns traços muito nítidos dessa fase do Picasso. Foi nessa época que ele desenhou, fez um retrato de um cara muito famoso. Não, na verdade ele não era muito famoso não, ele só era mesmo rico e tinha uma galeria de arte. E o Picasso foi lá, pintou o retrato do cara, esse retrato aqui, e em troca disso, fez o quê? Networking, porque o cara precisava do quê? De contato pra dar certo na vida. Funcionou. Gente, o cara era bom nos contatinhos. Ele ficou amigo do escritor André Breton, do poeta Apollinaire, fora outros nomes aí que eu não tenho nem como colocar aqui porque a lista era gigante. Depois do cubismo analítico, a gente começa a falar do cubismo sintético. Um dos quadros mais famosos dele nessa época é um chamado A Guitarra. Nesse quadro dá pra ver que ele faz tipo uma colagem, sabe? Com um monte de coisa, jornal, revista, não sei o quê. E lá os críticos do Picasso também se perguntam se ele se apropriou de outras mídias. Afinal, não era bem uma criação dele, mas era uma criação dele, não sei, aquela bagunça. A gente não sabe muito bem se ele apropriava, se ele não apropriava, mas o que a gente sabe muito bem, com certeza, é que ele é um dos nomes mais importantes da história da arte no século XX. Não tem como negar, né? O cara era muito bom em criar e era muito bom em networking, ele era muito bom nisso. E ele fez uma amizade com um cara que dirigiu um documentário contando sobre o processo de inspiração do Picasso, como é que ele criava e etc. E ele disseca 20 das obras do Picasso nesse documentário, dirigido por um cara chamado Henri-Georges Cleuzot. Ele continuou morando em Paris, que as coisas estavam dando certo, e estava bem longe do país dele quando a Guerra Civil Espanhola explodiu. Curiosamente, foi um quadro em homenagem à Guerra Civil Espanhola que fez o Picasso se tornar, tipo, a Anitta do mundo das artes. Vai, malandro! A Jéssica tá comprando Picasso com a Anitta? Vamos pra aula de história de novo, gente. Adoro dar aula de história. 1937, Guerra Civil Espanhola, os nazistas, em aliança com Franco, bombardearam uma cidade do País Basco chamada Guernica. Massacraram a cidade, o Picasso lá em Paris se compadeceu, lógico, porque era o país dele que estava sendo massacrado, e pintou uma obra retratando isso, retratando todo o horror que estava acontecendo ali. Por isso que o Picasso utilizou ali alguns elementos surrealistas, muita sombra, preto, escuro, para dar aquele tom sombrio, dramático e criar uma obra bastante dramática. Acho que eu já falei dramático, mas era bem dramático mesmo. Pra falar daquele momento horrível da cultura, para aquele momento horrível da guerra. Funcionou, né? O quadro se tornou o mais famoso da história do Picasso e um dos mais famosos do mundo. Falando em drama, ele também tem uma vida amorosa um pouco conturbada. Ele se casou só 2 vezes, mas ele teve várias amantes ao mesmo tempo. Algumas pessoas especulam que isso tem a ver com o fato dele pintar tantas mulheres nuas nos quadros dele. Uma das mulheres que o Picasso mais utilizou como musa inspiradora foi uma das suas esposas, chamada Marie. O fato é que a Marie não começou muito bem como esposa do Picasso, ela foi amante dele por mais de uma década e quando ele a conheceu ela tinha 17 anos e ele 45. Além da polêmica da idade, o caso com a Marie não acabou muito bem. Ela se suicidou depois que o Picasso morreu e não foi a única. Teve uma outra amante do Picasso que também se matou. Eu vou ler aqui uma frase de Picasso que ele fala sobre mulheres. Vamos ver o que vocês acham. Toda vez que eu troco de esposa, eu deveria queimar a última. Assim, eu me livraria delas. Não estariam por perto para complicar a minha existência. Talvez isso traria de volta a minha juventude também. Você mata a mulher e destrói o passado que ela representa. Inspiradora, Picasso. Isso é muito estranho se a gente parar pra pensar que foi ele que popularizou o símbolo da paz, a pomba da paz. Sabe do que eu tô falando? Bota o desenho aí na tela. Pablo Picasso foi quem popularizou o símbolo quando ele desenhou em homenagem a uma filha dele chamada Paloma, que significa pomba em espanhol, e apresentou numa exposição mundial pela paz. O Picasso quis fazer diferente e fez. Ele ficou famoso no mundo inteiro, ganhou muito dinheiro e pôde viver tranquilo até o fim dos seus dias, em 1973. Foi enterrado num castelo no sul da França, que inclusive era inspiração para um outro pintor famoso chamado Paul Cézanne,
que o Picasso tietava. De mulher, polêmica e figura geométrica, a vida do Picasso tá cheia. Mas o fato é que o cara é um dos nomes mais marcantes do século XX. Suas obras não tem quem não conheça, e a gente não tem como deixar de pensar que o cubismo não é só uma forma de fazer arte, mas também de pensar fora da caixa. Cubismo, fora da caixa. E aí, depois de saber de tudo isso sobre a vida do Picasso, o que você acha do cara? Qual que é a sua obra predileta dele? Conta pra gente aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, hein? Tchau!